1 Pedro 4, de 7 a 11. Eu vou ler o texto, você pode me acompanhar. As pessoas que estão em casa também, é uma alegria ter vocês aqui com a gente nesse momento. Vamos ler o texto? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E a NVI fala, sem reclamação. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, a comunicação de Deus para a gente, principalmente a tua palavra. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esses dias atrás, eu tive acesso a uma postagem no Instagram, que eu já tinha visto e já tinha tido conhecimento, de que muitas igrejas na Europa, muitos templos, na verdade, igreja não, mas muitos templos, estão fechando. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Então, assim, os templos, com essa arquitetura gótica, não é que são aqueles templos verticais, com aqueles vitrais maravilhosos, muitas igrejas estão fechando, estão virando ou uma biblioteca, ou um restaurante, ou um pub, ou um restaurante, um hotel, enfim. Esses templos estão sendo fechados para que outras coisas sejam abertas no lugar. Nessa postagem que eu vi, estava dizendo lá que na Alemanha deve fechar 10 mil templos nos próximos 10 anos. Então são 1.000 templos por ano. A Alemanha deve fechar esses templos, não é? 1.000 templos por ano. E eu tive conversando com um amigo meu, que ele é pastor presbiteriano, e ele está na Áustria. E conversando com ele esses dias, ele disse que na Áustria ninguém para mais na rua para conversar sobre religião e sobre Deus. Na Holanda, 2 igrejas são fechadas por semana. Então, assim, isso é muito triste porque a Europa foi o berço da reforma protestante. A reforma protestante chegou até nós fruto dos reformadores que vieram dali, principalmente da Alemanha, não é? A gente sabe muito bem. E a gente percebe que o cristianismo na Europa tem se tornado apenas uma filosofia de vida. As pessoas não pensam no cristianismo como dizendo respeito a Jesus Cristo, à cruz, ao céu. É apenas um estilo de vida, uma maneira boa, com uma moral elevada para se viver. É a era pós-cristã, é a era pós-Cristo. Então, a gente olha para essa situação toda, e quando eu penso nisso, eu não sei você, mas a minha preocupação principal não está nessa questão da profanação do templo, ou do lugar sagrado. Porque eu imagino que a gente já tenha entendido que o templo do Senhor somos nós. O templo do Espírito Santo somos nós. Sagrado é o nosso coração, não os tijolos, não a construção, mas cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, ele fala aos atenienses, e ele apresenta o Deus desconhecido para eles, o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então a gente entende, olhando o Novo Testamento, que de fato a gente precisa se preocupar antes da gente se preocupar com os bancos, com o templo, a gente precisa se preocupar com o nosso próprio coração. Então a minha preocupação como discípulo de Jesus, como crente, como cristão, é o abandono da fé, a apostasia,
as pessoas resolverem não congregar mais. Então, se os templos estão fechando, é porque os crentes estão deixando de congregar. E essa é uma realidade. E o autor lá, os Hebreus, vai trazer essa exortação para cada um de nós. Hebreus 10, 25. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, antes mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o encorajamento é para que nós venhamos a congregar juntos. Só que quando a gente olha esse tempo da pós-modernidade, da secularização das coisas, a gente começa a perceber que o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver o cristianismo, a nossa maneira de adorar, tem sido influenciada por esses valores da pós-modernidade. Por exemplo, individualidade, materialismo, relativismo, consumismo, falta de amor. E aí a gente pode imaginar assim que Pedro está correto mesmo. O fim dos tempos está próximo. O coração das pessoas tem se endurecido. De falta de amor. As pessoas têm pensado mais em si mesmas do que no próximo. Então Pedro vem falar disso e vem lembrar a mim, a você, nos dias de hoje, no século 21, nesse tempo, que a vinda de Jesus está próxima, sim. Versículo 7, sede, portanto, criteriosos, ele vai dizer, e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, Pedro aqui está trazendo um incentivo para que eu e você, nós, sejamos sóbrios e dedicados à oração nesse tempo. Por quê? Sóbrios e dedicados à oração nesse tempo. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Parece mesmo que Jesus está às portas. Eu costumo dizer que eu ouvia da minha vozinha isso, né? Meu netinho, olha, anda direitinho, porque Jesus está voltando. E eu ouvi isso da minha mãe que faleceu uns anos atrás. Aldinho, caminha com Jesus. Olha o que você faz, Jesus está voltando. E hoje eu digo para minha filha, Sofia, Jesus está olhando para você. Cuidado, Jesus, a vinda dele está próxima. E a gente não pode perder isso de vista. Por mais que pareça uma realidade para mim e para você, nós precisamos ser sóbrios e dedicados à oração. E quando eu fui pegar aqui o significado aqui de ser sóbrio, é ser sereno no espírito. É ser moderado, controlado, exercer o domínio próprio. Então, portanto, Pedro vem aqui encorajar cada um de nós, para que enquanto nós vivemos uma vida moderada e uma vida de oração, mas também a gente venha praticar, colocar em prática os nossos dons. E ele fica muito claro isso. Olha no versículo 8, por exemplo. Ele fala sobre o dom do amor. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Versículo 9. O dom da hospitalidade, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Então, Luiz e Bernardo, muito obrigado por vocês terem cedido os quartinhos de vocês. Vocês foram hospitaleiros demais da conta. Muito obrigado. No versículo 11, ele vai falar sobre o dom da fala, que é pregação, que é o ensino. A gente precisa colocar isso em prática. Versículo 11, o dom do serviço. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então é para a gente, ele vem estimulando a gente a colocar em prática os nossos dons. A gente precisa fazer isso. Quando a gente vai para Romanos, a gente sai de Pedro e a gente vai para o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do capítulo 12, a gente vê uma lista ali de outros dons, não é uma lista exaustiva, porque ela não se fecha, mas alguns dons que nós temos e que a gente pode colocar em prática para que a igreja e o reino seja edificado. E no versículo 6 de Romanos 12, o apóstolo Paulo então coloca para a gente, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, nos parece que Paulo e Pedro, eles vão caminhando juntos, nessa linha de pensamento, que os nossos dons, para a gente exercer no meio da igreja, são presentes de Deus para a vida da gente. Mas não é para a gente por si só.
mas é para a gente colocar em prática e edificar a igreja. Então, irmãos, eu queria aqui destacar o versículo 10, e aí eu quero falar sobre, assim, duas verdades que eu vejo aqui, duas verdades apenas nesse versículo 10. Vamos reler, então, o versículo 10? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, qual é a primeira verdade que a gente pode destacar aqui? Coloca aí, Luísa, para a gente, por favor. Primeira verdade. Precisamos exercer os dons que recebemos. Essa é uma verdade. E a Bíblia remete a gente a isso. Então, atenção. Ninguém produz dons para si mesmo. A gente não produz dons para nós mesmos. É o Espírito Santo que nos dá. Ele é concedido por Deus gratuitamente para cada um de nós. Mas para quê? Para a gente colocar em prática. E a resposta está no texto. Por que nós precisamos colocar os nossos dons em prática? Para servir aos outros. E eu queria dizer uma coisa muito interessante para você. O dom distingue o crente no meio da igreja. Através do dom que o Espírito Santo dá e nos capacita, ele vai distinguir um do outro. Então, quando a gente olha para essa questão dos dons que Deus nos dá, a gente pode dizer que o dom espiritual é único. Por mais que nós temos várias pessoas com o mesmo dom, cada um exerce esse mesmo dom à sua maneira. Por exemplo, eu fiquei lá na casa da Alessandra. Assim, eu acho que ninguém faz o pãozinho de queijo que ela faz, igual a ela. Delícia. O Flávio me recebeu super bem. Aliás, ele chegou, eu já estava lá deitado na cama. Acho que ele pensou, poxa, que pastor é esse? Eu chego em casa e já está deitado, né? Mas eu ia ficar na casa da Miriam. Eu não fiquei. Outros irmãos ofereceram, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ficado ali com a Miriam e o Wanderson, eu tenho certeza que o dom da hospitalidade seria maravilhoso também. Porque cada um de nós colocamos em prática a nossa maneira. E nós colocamos, se nós fazemos para Deus, da melhor maneira possível. Então, a família da Alessandra faz de uma maneira, e do Flávio. O Jaderson e a Miriam e o Vitor fariam de uma outra maneira maravilhosa. Mas cada um faz do seu jeito, de acordo com o dom que Deus deu a cada um deles. Então tem um autor, que eu vou dizer lá na aplicação no final, que ele vai dizer que esse dom é como se fosse a nossa digital espiritual. Ninguém faz como a gente. Pode fazer parecido. Quando alguém deixa de colocar em prática o seu dom, outra pessoa pode exercer. E vai exercer, mas não da mesma forma que aquela outra pessoa faria. Então, o dom é oferecido para o benefício da comunidade e não somente para a pessoa que o possui. O dom que é presente de Deus para a vida da gente é para a gente colocar em prática, para que a igreja seja edificada em primeiro lugar. Então, a primeira verdade é que a gente precisa exercer o dom que o Senhor nos dá. Amém? Eu queria que você já fosse pensando no seu dom. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom. E eu queria que você pensasse, qual é o seu dom? O dom que Deus deu a você. Segunda verdade que eu tiro desse texto e do versículo 10, é que nós precisamos administrar o dom que recebemos. E a gente precisa administrar da melhor maneira possível. Olha o que diz a versão americana, a Bíblia King James, versículo 10. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, se nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que é do Senhor, não é nosso. Nós somos administradores dos dons que o Senhor nos dá. Então, os dons o Senhor nos dá por graça divina. Sendo assim, então, irmãos, nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu queria dizer para você que esse bom mordomo aqui, bom, o adjetivo, ele traz o sentido de excelente, insuperável, admirável.
Então, o que o Pedro diz aqui para a gente é que nós devemos ser excelentes mordomos em relação aos dons que nós temos recebido e que não nos pertencem. Nós somos mordomos do Senhor. Ele nos dá, coloca os dons em nossas mãos para a gente administrar, colocar em prática da melhor maneira que nós poderemos fazer. Então, os dons que nós recebemos têm a ver com a graça de Deus agindo no meio da igreja através de cada um de nós. Você entende isso? Deus nos coloca, nos dá esses dons para que a gente possa colocar em prática no meio da igreja. E assim Ele vai agir no meio da igreja, do jeito que Ele quer e através de nós. Então, a gente começa a perceber a nossa responsabilidade nisso. Naquilo que o Senhor nos dá e que não é nosso, mas é nossa responsabilidade. Outra questão, quando nós somos bons administradores, e esses que são bons administradores, são aqueles que colocam em prática os seus dons com sabedoria, obediência e humildade. Quando a gente faz isso no meio da igreja, a gente precisa ter sabedoria ao colocar os nossos dons em prática. A gente precisa ter obediência e humildade. Romanos capítulo 12, versículo 3. Antes do apóstolo Paulo falar a respeito dos dons, olha o que ele diz. Romanos 12, 3. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí a NVI vai trazer uma tradução que diz o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, quando a gente coloca em prática os nossos dons, a gente precisa ser moderado, a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ser humilde, a gente não pode ter um conceito elevado demais a respeito de nós, ao colocar os nossos dons. 1 Coríntios 4, 2, o apóstolo Paulo veio dizer: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, se nós somos mordomos do Senhor, a gente precisa ter fidelidade naquilo que a gente faz. Colocar os nossos dons no meio da igreja com obediência, com fidelidade. É um olhar diferente, é um olhar de uma outra perspectiva. Quando a gente entende que os nossos dons, quando nós colocamos os nossos dons em prática, no meio da igreja local, no meio do reino, não é em primeiro lugar para nós mesmos. Não é para nossa satisfação. Não é porque a gente gosta de tocar. Não é porque, sei lá, a gente gosta de receber as pessoas. Não é para a gente. Não tem a ver com a gente. Não é para o pastor, em primeiro lugar. Não é para as pessoas, em primeiro lugar, mas é para o Senhor. É para o Senhor que nós fazemos. Então, Cristo deve ser a nossa primeira motivação quando nós colocamos em prática os nossos dons. E aí nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que a gente fizer. Porque o apóstolo Paulo vai reforçar para a gente. Porque dele, é por meio dele, para ele, e todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É para o Senhor que nós fazemos. E aí a igreja é edificada através disso. Eu faço para o Senhor. E aí eu edifico a igreja. Eu faço para o Senhor, eu abençoo a vida do irmão. Eu faço para o Senhor e a gente vive a vida cristã num estilo de vida que nós não olhamos somente para nós, mas olhamos para as pessoas que estão à nossa volta. E nós servimos e nós colocamos em prática aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E nós fazemos isso como administradores excelentes do Senhor. Bons dispenseiros, bons mordomos, não, excelentes mordomos, admiráveis mordomos. É assim que a gente precisa viver. E aí eu queria trazer algumas aplicações. Eu entendo que a mensagem a gente precisa ler o texto, explicar o texto e depois aplicar o texto à nossa vida. Então eu queria fazer a primeira aplicação.
Primeira, colocou aí, Luísa, para a gente? Templos fecham quando os crentes não são igrejas. Templos estão fechando porque pessoas não são igrejas. É simples assim. A igreja não fecha, jamais. Os templos podem fechar, sim. Quando as pessoas deixam de congregar. E falando de templo, aí me veio à mente a pandemia aí de 5 anos atrás. Quando nós tivemos os nossos templos fechados. Eu usei uma frase, e eu creio nessa frase, você não é obrigado a concordar comigo. Mas me parece que a pandemia veio trazer uma percepção para a gente de quem é igreja e quem não é igreja. Porque igreja que é igreja não para quando o templo está fechado. Muitas pessoas não voltaram depois da pandemia. Cederam à tentação do sofá e da tecnologia. E ficaram em casa. Talvez você conheça pessoas assim. E aí eu fiquei pensando, e essa é uma realidade, porque no nosso tempo lá da pandemia, em Itaperuna, a igreja caminhou muito bem. As contribuições não caíram 1 centavo sequer. Nós tínhamos lives todos os dias, com exceção de domingo. Eu fazia um dia, um irmão fazia o outro. Eu fazia um dia, uma irmã fazia o outro. Todos os dias, durante a pandemia, meses, todos os dias. Nós lançamos um livro na pandemia. A gente conseguiu reformar o templo na pandemia. Entregamos mais de 100 cestas básicas na pandemia. Uma pessoa veio para a reunião do grupo pequeno online e teve um encontro com Jesus online mesmo. E quando o templo abriu, ela veio, se batizou e está na igreja servindo até os dias de hoje. A gente pode servir independente da situação. Diante então desse caos que a gente viveu e que a gente vive nos dias de hoje, talvez o nosso sentimento fosse esse mesmo, ou seja esse mesmo, do apóstolo Pedro, no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. E aí o NVI vai trazer, dediquem-se à oração. Então, nesse tempo difícil que a gente vive, da correria, do acordar cedo, dos nossos compromissos, não é? Toda a nossa correria ao longo da semana, no domingo, o sofá é o nosso inimigo. A tecnologia é nossa inimiga. O Satanás, sim, é nosso inimigo, mas o nosso próprio coração é o nosso inimigo. E ele muitas vezes diz, não, fica em casa. Não, você está cansadinho. Amanhã é segunda. E a gente sempre vai ter uma justificativa para dizer, não, eu não vou e vou ficar em casa. Então, a gente precisa continuar ouvindo o chamado de Deus para cada um de nós. O templo não vai fechar se cada um de nós, se nós formos igreja. E se a gente, em hipótese nenhuma, por mais que seja difícil o tempo, a gente não deixar de congregar. Porque nós somos igreja quando nós estamos juntos. A gente ouve falar dos desigrejados, não é? A pessoa em casa, ela pode fazer sua leitura bíblica, ela pode assistir um culto online, ela pode mandar pagar um carnê, sei lá, para o R.R. Soares, ela pode fazer tudo isso. Ela pode ser uma pessoa muito religiosa e um bom religioso. Igreja não. Igreja é o ajuntamento das pessoas. Então, esse momento é fundamental. A gente precisa buscar esse tempo da gente caminhar junto. Amém? A segunda aplicação que eu faço é que o seu dom é a sua identidade mesmo. Talento, alguns escritores pensam, e eu concordo, talento a gente nasce com ele. É graça comum de Deus na teologia reformada. Deus abençoa todas as pessoas com talentos. Da música, por exemplo, um artesão, um artista, um ator, é graça comum, mas dom não. Dom é presente de Deus para os seus filhos.
Dom é o Deus que dá através do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo recebe o dom de Deus. Então, o dom que você tem foi Deus que te deu, porque você é filho e é filha de Deus. E aí, esse dom ser a nossa impressão digital, não é? É aquele pastor John MacArthur, que faleceu faz pouco tempo, que é reformado. Coloca a frase aí para mim, por favor. Olha o que ele vai dizer, que interessante. Dons espirituais de cada crente é único. Você que tem o dom. Como se cada um fosse um floco de neve espiritual. Ou impressão digital. Cada um tem a sua. Não tem nenhum floquinho de neve que seja igual ao outro. Esse dom que Deus me deu e que Deus te deu é a sua identidade espiritual. Ninguém faz como você. Se você se ausentar, se você deixar de colocar em prática o seu dom, você vai deixar de edificar e abençoar a igreja. Ninguém faz como você, é seu. Por isso que a gente não pode pegar o nosso dom e colocar na gaveta, guardar lá, porque a gente deixa de abençoar e edificar a igreja. Então, esse dom foi dado exclusivamente para você colocar em prática do seu jeito, do jeito que Deus te deu, e essa é a sua responsabilidade. Ninguém faz igual. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Romanos 6, que nós lemos, Romanos 12, 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, quando você coloca o seu dom em prática, eu posso até fazer parecido. Vai ficar direitinho, vai abençoar, vai edificar, mas não vai ser igual. O dom é seu. E a terceira aplicação e última, irmãos, que eu quero fazer, é que o nosso serviço deve ser excelente. Devemos ser mordomos, administradores excelentes daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não é para a gente fazer de qualquer jeito. Como eu disse, prioritariamente não é para a gente, prioritariamente não é para as pessoas, em primeiro lugar é para Deus mesmo. E a gente precisa fazer isso com fidelidade, com obediência, com sabedoria, comprometimento, porque é o dom que o Senhor nos dá. Obrigado. Finalizando, eu pedi para você pensar no dom que Deus te deu. E aí é pertinente uma pergunta para mim e para você. Você tem colocado o seu dom em prática com excelência? Qual é o seu dom? O que Deus te deu para você administrar? Você tem administrado com excelência? A igreja tem sido edificada, abençoada através de você? A partir do momento que você coloca o seu dom ou os seus dons em prática. E o apóstolo Pedro vai dizer que é somente assim. Quando nós colocamos os nossos dons em prática, é que no final de tudo, Deus é glorificado através de nós. E ele traz, no último versículo que nós lemos aqui, uma expressão de adoração. Ele termina, ele fala dos dons. Ele nos adverte para que nós sejamos excelentes administradores, mas ele termina com uma expressão de adoração. Olha o que diz o versículo 11, a parte B ali, final. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, então, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando a gente exerce os nossos dons, Deus é glorificado.